Hoje eu queria que você esquecesse por alguns minutos qual é o teu videogame favorito. Deixa um pouco isso de lado, cara. Esquece se tu prefere PlayStation, Xbox, Nintendo ou PC. Porque esse vídeo aqui, cara, não é sobre uma empresa, é sobre uma sensação. É sobre uma época em que, talvez sem perceber, ficou pra trás ou até ainda está ficando pra trás. Existe uma pergunta que não sai da minha cabeça, cara, de como estão as mídias físicas atuais das que a gente tinha no passado. E, velho, como que passamos de jogos que, em grande maioria, pareciam presentes, cuidadosamente preparados para algo que, velho, em grande parte não passa de um botão escrito comprar. Eu cresci numa época em que comprar um jogo era quase um ritual. Tu chegava na loja, né? Ficava olhando as prateleiras, passava minutos, às vezes até horas escolhendo. Pegava a caixa nas mãos, virava para poder ler ali a contracapa. Imaginava como seria aquele jogo antes mesmo de colocar no próprio console. Depois vinha a melhor parte, né? Chegar em casa, abrir o plástico. Aí tinha aquele cheiro característico do jogo. Abrir a caixa pela primeira vez, ver o disco brilhando. Aí tu pegava o manual, folheava página por página, tranquilo, sem pressa. Cada detalhe ali, cara, parecia dizer uma única coisa: esse jogo foi feito para ser especial. Hoje, eu olho para alguns jogos da minha coleção e percebo que cada um deles conta um pedaço da minha história. Por exemplo, FIFA 2004 de PlayStation 2. Muita gente olha para ele e vê apenas um jogo futebol antigo. Eu vejo muito mais do que isso, cara. Eu vejo uma época em que até um simples jogo anual recebia sua devida atenção. O manual era colorido, né? Existiam artes, existiam informações, existia, por que não falar, personalidade. Depois vieram o FIFA 2004, 2005, 2006, no Xbox 360. E aí, mesmo sendo uma franquia lançada todos os anos, né? E safada, mesmo assim ainda existia aquele cuidado. Você tinha a sensação de que estava comprando um produto completo, velho. Não era apenas um arquivo, era algo físico, algo que ocupava um espaço na tua estante, na memória, na história. Tu criava memórias, né? Tu criava a história. E então eu pego outro jogo da coleção, por exemplo. Adquiri recentemente esse V-Rally do PlayStation 1. Velho, olha essa capa, mano. Olha esse disco. Olha esse manual. Hoje parece algo comum, mas não era, mano. Não era. Era um evento. Repara nos detalhes desse manual, cara. O jogo era muito completinho. Cada jogo tinha a sua própria identidade. Era quase como tu comprar um livro, cara. Olha a largura desse manual. Ou até mesmo, às vezes, um álbum de música, né? Existia, sim, uma preocupação em fazer daquele objeto algo bonito, algo artístico, né? Algo que você teria orgulho de guardar. Porque, velho, naquela época, comprar um jogo era também comprar uma lembrança, por que não falar? Alguns jogos iam ainda mais longe. Vinham mapas, vinham posters, vinham cartões, livretos, às vezes até uns brindes de forma inesperada. Abrir uma edição especial era quase como abrir um baú. Tu nunca sabia exatamente o que ia encontrar ali dentro. E aí, mané? Isso criava uma conexão que ia muito além do próprio jogo. Só que assim, o curioso é que naquela época ninguém dizia, tá, que legal, veio um manual. Porque aquilo era o normal. Só percebemos o valor de alguma coisa quando ela deixa de existir. É igual ao silêncio. Tu só percebe a falta dele quando o barulho chega, né? Hoje acontece exatamente isso com os videogames, cara. Sério mesmo. A gente foi perdendo pequenas coisas. Primeiro, desapareceram os manuais, depois os pôsteres, depois os mapas, aquelas artes internas, né? Os encartes, as mensagens dos desenvolvedores. Mano, tudo foi embora, pouco a pouco, sem fazer muito barulho, até que um dia abrimos uma caixa e não havia praticamente nada lá dentro. Hoje eu olho, por exemplo, para o Watch Dogs Legion do PlayStation 5. É um ótimo exemplo dessa mudança. A caixa continua bonita, o disco ainda tá ali, mas percebe como quase tudo desapareceu, velho. Não existe mais aquele sentimento de descoberta. Você abre o jogo, pega o disco, fecha, acabou. A experiência física praticamente termina antes mesmo dela começar. Talvez o digital ele seja inevitável. Talvez
seja mais barato para as empresas, talvez ele seja até mais prático. Mas fica aquela pergunta, será que ele é melhor para quem joga? Será que daqui a 20 anos alguém vai sentir orgulho de mostrar apenas uma biblioteca digital? Ou sentir aquela emoção de abrir uma caixa pela primeira vez? E agora a gente está caminhando aí para uma realidade que talvez nem o disco exista mais, velho. No máximo, uma caixa e dentro dela um papel com um código, mano. Só isso mesmo. É curioso pensar nisso, cara, porque durante anos a tecnologia prometeu nos dar mais. Só que assim, em alguns aspectos, ela acabou nos entregando menos. Hoje temos downloads instantâneos praticamente, atualizações automáticas, não precisamos nem sair de casa, não precisamos trocar de disco. Tudo isso é extremamente conveniente, confortável. Seria até injusto eu negar isso. O digital trouxe esse conforto, rapidez, praticidade. Eu também comprei já jogos digitais e provavelmente você também. Só que o problema nunca foi o digital existir. O problema é quando ele começa a substituir completamente aquilo que veio antes. Porque, vou te falar, existe uma diferença enorme entre oferecer uma escolha e eliminar uma escolha. Quando a mídia física desaparece, não perdemos apenas um disco, cara. A gente perde a possibilidade de emprestar um jogo para um amigo. A gente perde a possibilidade de vender aquele jogo depois de terminar. Perdemos aquelas lojas especializadas que vivem desse mercado. A gente perde pequenas lojas de bairro que durante anos foram pontos de encontro de quem amava videogame. Perdemos também colecionadores. Perdemos estantes cheias de história, velho. E vou te falar, só em falar isso eu me arrepio, velho. Porque eu lembro de tudo isso que eu acabei de falar, eu vivenciei isso. A gente também perde a sensação de olhar para um jogo e lembrar exatamente onde compramos, quanto pagamos, quem nos deu de presente ou quem estava ao nosso lado naquele momento. Caraca, mano, eu falando isso daqui agora e é como se passasse um filme na minha cabeça. Papo reto, mano. Mas enfim, uma biblioteca digital, cara, ela pode guardar milhares de jogos, mas ela nunca vai guardar essas memórias da mesma maneira. Não tem nem perigo, velho. Porque arquivos, eles não envelhecem junto com a gente, cara. Objetos, sim, eles ficam marcados, ganham pequenos riscos, mudam de cor, carregam o tempo. E de alguma forma carregam também a nossa própria história. Talvez seja por isso que tanta gente ainda gosta de colecionar. Não é apenas sobre possuir algo, é sobre preservar. Cada caixa, velho, representa um momento da vida. Cada jogo representa uma fase. Quando eu olho para esses FIFA antigo aqui, eu não lembro apenas das partidas que eu ganhava, que eu perdia. Eu lembro da minha infância, de tardes inteiras jogando, dos amigos, das férias. Quando eu olho pro Rally, por exemplo, não vejo apenas um jogo de corrida, eu vejo uma época inteira, bicho. E talvez seja exatamente isso que a gente tá deixando pra trás. Não apenas uma tecnologia, mas uma cultura. E sério, bicho, a cultura de tratar os jogos como algo que merecia existir também fora da tela, talvez esse seja o preço do progresso. Ou talvez seja apenas uma consequência inevitável. Mas inevitável, eu vou te falar, não significa que precise ser comemorado, porque algumas evoluções realmente tornam nossa vida melhor. Outras apenas tornam nossas vidas mais rápidas. E rapidez, eu vou te falar, nem sempre significa experiência. Hoje tudo acontece instantaneamente. Compramos, baixamos, jogamos e apagamos. E seguimos para o próximo, sem criar vínculos, sem construir lembranças, sem deixar marcas. Talvez seja exatamente por isso que tantos jogadores sintam saudades de uma época em que, tecnicamente, óbvio, era inferior. Os gráficos eram piores. Os carregamentos, eram muito maiores. A internet praticamente nem existia. Mas havia algo que nenhuma atualização conseguiu substituir, te garanto. Sabe o quê? A emoção de possuir aquele jogo. De colocar na estante, de olhar para ele depois de anos e lembrar de quem nós éramos exatamente naquele momento. Talvez o futuro realmente seja totalmente digital. Talvez os filhos de vocês nunca saibam que é abrir um manual. Talvez eles nunca sintam o cheiro de uma caixa recém-aberta. Mas sério, talvez eles também nunca entendam porque alguém
guarda jogos antigos com tanto carinho. E bicho, tá tudo bem por isso. Cada geração cria suas próprias memórias. Mas eu espero, velho, que antes que essa porta se feche de vez, a gente pare por um instante para reconhecer tudo aquilo que a mídia física representou. Porque ela nunca foi apenas plástico. Nunca foi apenas papel, nunca foi apenas um disco. Ela foi parte da história dos videogames e também da nossa história. Talvez a maior pergunta não seja se a mídia física vai acabar. A verdadeira pergunta é outra. Quando olharmos para trás, daqui a 20 anos, será que vamos sentir saudade dos discos? Ou vamos sentir saudades de uma forma como eles faziam a gente se sentir? No fim das contas, os jogos vão sempre existir, sejam eles mídia física ou sejam eles mídia digitais. Só que a pergunta que eu te faço e que eu deixo no ar é a seguinte: será que a magia de comprá-los não está sendo deixada de lado e acabando o encanto? Fica aí a reflexão para vocês.